Edith Stein. A construção do ser, pessoa humana. Luiz Santana. Parte 5. Narração, Beth Gravina. 1. Linguagem, sentido e verdade. Tratar a questão da compreensão de um sentido é fundamental na concepção steiniana de ciência, mesmo a ciência sendo considerada, muitas vezes, em determinados momentos, fragmentada, com erros e desvios, ou até mesmo com deformações da verdade. Tudo é parte do processo de interação do espírito humano e está condicionado aos seus esforços. Vale assim retratar a ciência como ela realmente é e não segundo nossa ideia. Explorar todas as possibilidades de uma determinada matéria é impossível ao espírito humano na sua condição terrestre, apesar de termos esta impressão. Ela ainda observa que o ideal seria termos matérias com proposições verdadeiras dentro de um contexto estritamente racional, formador de uma teoria fechada, caracterizando-se como uma ciência perfeita, o que na realidade e numa realidade histórica inexiste. É impossível se chegar à totalidade da realidade. O que existe é a imagem, fruto de esforços e investigações, sendo ao mesmo tempo estas representações finitas. Quando indaga sobre as imagens, se ela é referência de todas as matérias ou de algumas delas, mostra-se clara a preocupação da filósofa na compreensão do processo de apreensão do objeto matéria e do verdadeiro significado do que se vê com o que verdadeiramente é. Edith Stein tenta, com o auxílio do método fenomenológico, demonstrar que mesmo no exercício rigoroso da análise do objeto matéria, o conhecimento do mesmo pelo sujeito é parcial e nunca pleno. Dentro desta fundamentação, pergunta-se: a imagem que se tem da matéria refere-se a todas as matérias ou a algumas delas? O conhecimento é progressivo, dá-se no percurso, ou seja, no processo vivencial. Na questão da verdade, a doutora foge à regra da verdade proposicional, na manifestação da relação ao contato com o verum e não com a veritas. O que está em notoriedade é a questão da verdade. O objeto matéria não a apresenta a nós como ela é, sem, no entanto, deixar de ser reflexo da verdade. Este é o conhecimento possível diante da matéria. Ela recorre assim à linguagem para refletir sobre a verdade de uma experiência, dizendo: a proposição como figura linguística é a expressão de uma ideia que eu compreendo com minha inteligência. Se constrói a partir de uma série de expressões compreensíveis. Cabe a tentativa de compreender melhor como as questões da verdade e do sentido foram entendidas e trabalhadas no decorrer da história da filosofia, mais ainda pelos filósofos da linguagem contemporâneos da autora. Edith Stein preocupa-se em delinear a possibilidade de um percurso metafísico da filosofia, o que contraria a corrente neopositivista do Círculo de Viena. O Círculo de Viena se reúne com o intuito de proporcionar diálogos e produções direcionados para o campo da ciência, viabilizando a possibilidade do pensamento metafísico, mesmo na questão da linguagem. É fato que a linguagem será instrumento de estudos de outras correntes filosóficas. Alguns filósofos da linguagem transformam e condicionam a possibilidade do conhecimento humano aos limites do mundo sensível, que, de certa forma, torna improvável o existir e o falar de Deus ou sobre ele. Vale atentar para os filósofos Frege, Russell e Wittgenstein, que com suas teorias revolucionaram o pensamento lógico, bem como aprofundaram a proposta da linguagem na virada para o século XX, sendo até o presente momento suas influências atualíssimas e pertinentes. A questão da linguagem jamais se ausentou da filosofia, em particular entre os gregos, mas ela adquiriu uma importância muito particular na filosofia contemporânea. 2.
Sentido e verdade em Frege. Frege tenta, num primeiro momento, fazer uma separação analítica entre pensar e representação. O sentido de uma proposição assertória não pode conter nada que seja subjetivo, que é qualquer representação. O sentido não se confunde com as representações subjetivas e não é o próprio objeto. O sentido traz uma informação, um conhecimento, abre um ponto de vista. Assim, a representação é a imagem interna que o sujeito do conhecimento formula sobre a realidade. Frege busca, por meio do pensamento, que para ele é comunicar ou afirmar algo, compor o valor verdade de um sentido, que deve ser sentença assertória. Para Frege, as sentenças assertórias em si exigem um valor verdade. Sentido é o conteúdo da proposição ou o ingrediente principal daquele conteúdo. Aceitar o pensamento expresso por uma proposição particular é entender aquela proposição. Enquanto para Edith Stein a proposição como figura linguística é a expressão de uma ideia, para Frege o sentido de uma expressão é seu significado linguístico. Assim, o sentido é dado no comunicar, no dito. O sentido de uma expressão é seu significado linguístico, o significado que é conhecido a qualquer pessoa familiarizada com a linguagem e pela qual nenhum conhecimento de fato extralinguístico é requerido. O sentido é o que nós compreendemos quando é dito que entendemos uma expressão. Frege propõe um realismo que não é pautado pela percepção do mundo exterior, mas que pressupõe um mundo de pensamentos ou proposições independentes da subjetividade e podem ser descobertas pelas ciências. Assim, uma proposição não deixa de ser verdadeira mesmo quando não se pensa nela. A bem da verdade, Frege ainda está preso ao verum, mas com uma tentativa considerável de se chegar à veritas. Pode-se perceber uma certa proximidade da análise fregiana com a steiniana no que tange à constituição do pensamento, do descobrir e compreender por meio da interioridade. Até a próxima leitura. Um abraço a todos.